Olá, que Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Estamos no ar com o nosso programa da Alemanha. Hoje, quinta-feira, é dia da terapia do amor e da família. É dia de você, meu amigo, minha amiga, ser feliz no amor. Só que nós sabemos que para ser feliz no amor, não basta apertar um botão. Não é suficiente apenas querer ser feliz no amor. É necessário aplicar no dia a dia importantes regras, passos, ensinamentos que vão fazer você e o seu parceiro, o seu cônjuge se entenderem, que vai levar você, que é solteiro, a poder encontrar a pessoa certa, não ir e escolher a pessoa errada e assim sofrer e fazer outros sofrer. Você que está desesperado, triste, talvez você viu o seu marido sair de casa, sua esposa sair de casa e não voltar, você viu o seu casamento ir por água abaixo, está por um fio, você está aí com traumas, com medos, talvez não crê mais que é possível ser feliz no amor. Você pode entrar em contato conosco, pois a nossa linha de atendimento espiritual está à sua inteira disposição. 0176 847 87 155. Eu sofri 30 anos com depressão sem encontrar uma solução. Os meus problemas começaram, portanto, na minha infância, porque os meus pais trabalhavam, tinham café, eram extremamente ocupados e eu tinha um quarto e vivia mais com os meus avós e aí comecei em criança, não me lembro a idade, mas a ver vultos, a ouvir passos. E lembro-me uma vez até de, com medo, vir a fugir disso e até cair para as escadas abaixo. Vinha ter com a minha avó, que tinha o quarto no resto de chão, e até cair para as escadas abaixo naquela perturbação, naquele medo dessa perseguição. Estudei, cresci, namorei, casei e depois engravidei ao fim de um ano e tal. E para o fim da gravidez, aqueles 8 dias antes eu dormia muito mal, quase que não dormia e estava sempre obcecada com aqueles pensamentos, mas que não desabafava nada. E daí começar aquele medo a apoderar-se e era tudo na minha cabeça, não é? Isso não me deixava avançar e era todas essas situações. Lembro-me, por exemplo, uma vez fui visitar uma senhora, era costureira, e ela lembra-se perfeitamente, eu já mesmo no fim do tempo, e fui para lá para falar coisas à parva, coisas sem jeito, que eu nem me lembro. Ela depois diz que eu dizia certas e determinadas conversas sem nexo. Eu perdi a noção um bocado da realidade, entretanto levaram-me ao médico. O médico logo aí detectou que eu já estava deprimida, mas que não poderia me tratar, porque, como estava no fim da gravidez, só depois do menino nascer é que eu poderia ser tratada com depressivos, com calmantes, coisas assim. Após o meu filho nascer, eu piorei. E depois também não era fácil de lidar. Fiquei agressiva, fiquei, revoltada, e depois tive essas fases. E pronto, eu cheguei ao ponto de nem comer, não perder o apetite, não tinha alegria para viver e eu muitas vezes, quando estava assim um bocadinho melhor, até me revoltava como é que eu, com um filho que havia de estar no melhor da minha vida, com alegria, como é que eu ficava naquela tristeza profunda, percebe? Eu tinha também até aquele conflito interior dentro de mim. Mas a minha mãe levou-me a bruxos, levou-me, que ela não sabia melhor, era tudo para me resolver, era tudo para a minha saúde, para eu voltar a ser aquilo que eu era uma pessoa que tinha iniciativa para as coisas, para estudar, para isto, para aquilo, era uma pessoa que até era muito desenrascada na vida. E depois também fui a um médico, a um neurologista a Lisboa, um médico bastante conceituado. Ele depois deu-me um comprimidozinho, aquele comprimido resolvia, mas eu tinha que tomar aquele comprimido para o resto da minha vida. Quer dizer, resumindo, eu fui a vários lados, mas resolver a situação, ninguém me resolveu.
E uma amiga convidou-me para conhecer a Igreja Universal e aí eu encontrei realmente a solução. Eu comecei a ver os resultados e a ver realmente já não preciso tomar este medicamento, já nem preciso, nem me lembro e já nem sinto aquela sensação de que ia desmaiar, porque onde eu estivesse, se não tomasse aquele medicamento, desmaiava mesmo. Até hoje nunca mais tomei nada e sinto-me bem, não tomo nada para dormir, não tomo nada, não tenho depressões, não sou deprimida, nada disso. Tenho paz. E sinto-me bem, sinto-me feliz. Eu que sofri de depressão durante 30 anos, após entrar na Igreja Universal, ao fim do mês eu estava liberta. Passado algum tempo, ainda há algum tempo, eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo e eu comecei a obedecer à Palavra de Deus e fui batizada com o Espírito Santo e hoje tenho paz. No dia que eu recebi o Espírito Santo, o que eu senti foi uma paz muito grande, uma alegria e outra vontade de viver, senti que nunca mais me senti só, carente, que eu tinha às vezes aquela a carência afetiva e também aquele vazio na alma e tudo isso graças ao Espírito Santo. É tudo na vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de nós é maravilhoso. Muitas pessoas acham que para serem felizes no amor, elas têm que fazer muitas coisas. Elas têm que aplicar muitas dicas, muitos passos, e aí muitas das vezes que são até mesmo passados em redes sociais por influenciadores, hoje em dia nas mídias, nas redes sociais, na internet, e acabam muitas das vezes por cometer erros, por cometer falhas, por seguir passos sem fundamento, sem pés nem cabeça, passos que em vez de resolver problemas, criam novos problemas para você. Talvez você já passou por isso e você está aí já desesperado, deprimido, angustiado. Olha o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. No primeiro milagre que o nosso Senhor Jesus operou, instantes antes de fazer esse milagre num casamento, numas bodas em Canaã, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 2 e versículo 5, que a mãe do Senhor Jesus falou para os servos que serviam ali naquele casamento as seguintes palavras. Ela disse assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha que interessante. Você deseja mudar a sua vida? Você quer restaurar o seu casamento? Ser feliz na sua vida amorosa? Você quer ver a transformação na sua família acontecer? Está aqui a dica de ouro. Faça tudo quanto Jesus lhe disser. Se você segue o que está escrito na palavra de Deus, você verá na sua vida a mudança, a transformação, porque afinal de contas, a palavra de Deus nos ensina que ela não volta vazia para trás. Então, quando uma pessoa é sincera e ela crê e ela age a fé, ela vê o sobrenatural acontecer na vida dela. Assim como estas pessoas viram, porque creram, porque agiram a fé sobre esta mesma palavra. O meu sofrimento ele começou na infância. Eu estava sempre muito tempo sozinha. A partir dos 15, 16 anos, aí eu fiz 3 tentativas de suicídio. E eu dizia que estava tão mal e não valia nada, porque mesmo assim eu não me conseguia ainda me suicidar. A partir dos 9 anos, eu emigrei para a Suíça e a partir dali foi quando eu ficava mais tempo sozinha porque os meus pais tinham que ir trabalhar. Comecei aí a desencadear sintomas de depressão. Cheguei a criar um amigo imaginário para me fazer companhia durante o tempo que eu estava em casa. Tive que aprender a cozinhar sozinha. Quando entrei na adolescência, o ambiente com os meus pais não tinha melhorado muito. A partir daí foi quando eu comecei a
tentar suicídio, nas quais onde não tiveram resultado, porque eu estou aqui. Dentro de mim ainda tinha aquela tristeza, aquela dor de eu não consegui me suicidar, eu não consegui morrer, e eu dizia-me dentro de mim que eu era uma pessoa que nem valia nada, porque nem me suicidar eu conseguia. Depois nós viemos para Portugal, e foi quando eu conheci o meu ex-marido. Eu casei, tive 2 filhos. Foi um bocado complicado, porque eu casei para sair de casa, mas eu gostava dele, não é? Foi-se criando aí uma violência psicológica e violência física que levou ao divórcio. Quando eu me divorciei, então uma nova etapa da minha vida iniciou, porque eu tive que aprender a cuidar dos miúdos, a cuidar de uma casa, pagar a luz, a renda, a água, cuidar dos miúdos, de comer, porque normalmente quando eu estava casada, quem pagava as contas era o meu ex-marido. E depois, sem trabalhar, sem ver dinheiro a entrar, um empréstimo da casa a pagar, eu entrei ao fundo do poço. Eu não sabia como fazer para mudar aquela situação. Muitas das vezes eles não precisavam de roupa e não havia dinheiro para comprar roupa. Um deles chegou a casa e muitas das vezes dizia: "Ai, riem-se de mim da maneira como eu estou vestido", e como mãe eu não me sentia uma mãe realizada, uma mãe competente. Tive dias onde eu não tinha de comer dentro de casa. Eu tive que ter uma refeição por dia. Eu cheguei a ficar anorética. Eu, como mãe, eu via os meus filhos e eu sentia tristeza, porque o que é que estava na cabeça deles? Porque antes eles tinham tudo e de repente perderam tudo. Eu sentia-me culpada daquela situação. Cheguei a estar internada na psiquiatria. Eu fiquei lá 15 dias e a minha volta era só pessoas que eram como vegetais. Aquela medicação dava completamente transtorno na parte psicológica da pessoa, a qual nós deixamos de ser quem somos. Eu, quando estava sozinha à noite, eu sentia-me triste, angustiada, chorava e era o desespero. Não dormia, procurava tentar entender porquê. A Igreja Universal eu cheguei a ela através do jornal. Eu trabalhava numa loja, uma cliente que frequentava a loja trouxe o jornal uma vez e disse-me: "Olha, vai aqui que te vai ajudar". Mas eu via o jornal e levava para casa e falava: "Um dia nós vamos ir aqui, porque se estes testemunhos são verdadeiros, então a minha vida ela vai mudar". Então um domingo à tarde eu estava mesmo desesperada, eu já não aguentava mais, eu disse: ou esta situação muda ou então vou acabar outra vez comigo, porque não dá para continuar mais assim. Eu naquela altura tinha o meu namorado, era o meu namorado, nós fui a correr para a reunião. Então quando a palavra começou a vir ao meu encontro, então eu vi, não, isto é para mim. Eu já senti um alívio, eu senti que tinha encontrado uma solução. Quando eu voltei a casa, o meu filho, ele diz: "Mãe, de onde é que tu vens? Tu vens com um sorriso, tu vens com uma paz, vens com uma alegria, e eu quero ir a esse sítio". Eu tinha o Pedro e tinha o Tiago e disse: "Estão vindos, amanhã vocês vão connosco". E assim foi, na quarta-feira, quando nós fomos, e eles participaram da reunião. No fim da reunião, a única coisa que eles disseram foi: "Isto é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós estamos a precisar". Nunca mais larguei a igreja. Eu adaptei a minha vida, os meus horários, a ir às reuniões. Porque quando eu olhava os horários no jornal, eu dizia: "Eu não posso ir, porque eu a esta hora tenho que fazer o jantar, eu saio do meu trabalho, tenho que correr". Mas não, eu adaptei-me. Eu organizei a minha casa a poder ir às reuniões. Eu comecei a obedecer a tudo. A partir dali, eu comecei a ter um trabalho, onde eu tive um contrato de trabalho. Depois os meus filhos, eles começaram também a ser
na escola a ter boas notas, eles começaram a crescer no meio da palavra de Deus, não é? Porque eles participavam das reuniões, então a palavra ela entrava dentro deles e eles iam obedecendo também. Então foi-se vendo também os frutos. A minha vida financeira está estável e o principal, tenho o Espírito Santo, que é o meu guia, é o meu tudo e não largo por nada. Todos os dias eu luto para que Ele me aprove, eu luto para que Ele fique comigo, nunca se arrependa de estar comigo. Pelo contrário, eu quero servir e quero ganhar almas para o Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, você pode participar conosco pelas 3 horas da tarde e especialmente pelas 19 horas. Nós estamos aqui prontos para poder lhe ajudar. Não importa quem você é. Traga o seu parceiro, seu cônjuge, namorado, noivo, traga a sua família e participe desta reunião que tem abençoado a tantas pessoas. Certamente abençoará também a sua. Abençoará a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, tá bom? Aqui em Colônia você pode encontrar-nos na Brüsselerstraße, número 100, 50672, próximo à estação de metro de Friesenplatz. Nós temos também a nossa igreja de portas abertas em Berlim, na Schulstraße 119, 13347, Berlim-Wedding. Ou em um templo da Igreja Universal mais próximo da sua casa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo programa.